Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar toda segunda-feira às 19 horas, tanto pelo YouTube como também pelo Spotify aqui da Board Academy. Se é a sua primeira vez no nosso canal, muito obrigado pela sua audiência e fica aqui o convite para você fazer a sua inscrição e também ativar o sininho, assim você vai receber as notificações sobre outros episódios de Os Conselheiros, como também de outros conteúdos aqui da Board Academy. Especificamente no podcast Os Conselheiros, nós conversamos aqui com empresários, com executivos, com conselheiros e conselheiras que trazem um pouco da sua trajetória de vida pessoal, profissional e como tem ajudado as empresas do nosso Brasil. Hoje, no nosso episódio, nós temos um convidado especial, ele que é advogado, é escritor também, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa área tanto da advocacia, mas especialmente literária, é empresário e também atua como consultor, apoiando diversas empresas pelo Brasil. Eu estou falando de Dércio Carvalheda. Dércio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Um prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu, Simonato. É um prazer imenso estar aqui para poder conversar contigo, conversar com todo mundo que está aqui nos ouvindo e assim, trazer um pouco da minha experiência, né? São 50 anos de vida. Pareço, às vezes, tem gente que não fala tá que eu pintando pareço... o cabelo não, né? Nenhum. Tem gente que diz que eu pareço até um pouco mais novo do que eu sou, mas já são 50 anos de vida. Trabalhei em alguns locais que me trouxeram uma experiência muito forte no lidar com o humano. E isso acabou me trazendo essa veia de escritor, essa veia de consultor, principalmente, que tem tudo a ver com o ser humano. Às vezes a gente verdade. acha, né, Simulado, que, não, isso aqui é só da questão corporativa, só na questão empresarial. Mas quem é que faz as empresas? Pessoas. Pessoas. Se a gente começa a entender um pouco as pessoas, a gente começa a entender todo um contexto que ali envolve. Aqui na Board Academy, nós temos diversas formações e uma das nossas formações é um programa preparatório para conselheiros. E tem uma matéria lá que chama o DNA do Conselheiro, onde a gente aborda as soft e as hard skills ideais que um conselheiro deveria ter. E uma delas é de ser um bom psicólogo, um bom ouvinte. A gente pensa que o grande conselheiro é aquele que fala muito, que é eloquente, que sabe um português, que conhece de vários temas. Legal, isso é importante. Mas saber ouvir, a tal da escutatória, né, a capacidade de ser um ombro amigo para o empresário é tão importante quanto, porque no final das contas a gente está lidando com pessoas, como você mesmo disse. Exatamente. Você falou isso aí, eu lembrei da minha avó, minha falecida avó. Ela me falava sempre: Deus não nos deu dois ouvidos e apenas uma boca à toa. A gente tem sempre que ouvir muito mais do que falar. E isso se conecta diretamente com o papel do conselheiro. Qual é a principal função do conselheiro, Simonato? Fazer a pergunta certa. É isso. Aquela que ninguém espera. Provocar o outro a pensar sobre um outro prisma. Exato. Conselheiro não está aqui. Gente, conselheiro não está aqui, não existe para resolver problemas. Isso é papel da gestão. Conselheiro está aqui para aconselhar, tensionar a gestão. Dizer o seguinte: tem certeza que é por aí? Você pensou por esse outro aspecto? Desafiar. E para aquele outro ali? Mas se você fizer aqui pode dar problema. E está sempre desafiando, tensionando cada vez mais o gestor a ter um papel amplo. Eu escutei aqui, quando eu fiz o PFCC, eu escutei aqui um termo que eu nunca tinha ouvido falar, que é o nexialista. Sim. E quando eu comecei a entender o nexialista, eu descobri que eu seria um nexialista puro. Porque, assim, sou especialista em algumas coisas. Eu entendo bastante de algumas coisas. Eu entendo bastante de direito penal, por conta de toda a minha profissão que eu fiz. Entendeu? Eu entendo bastante de governança, não só por conta do estudo que eu fiz aqui durante o PFCC, como durante também toda a vida. Eu entendo de compliance, por conta da especialização que eu fiz no IBMEC. Eu entendo de todas essas coisas. Mas não sou um super especialista em nenhum de uma dessas áreas. Mas eu consigo conectá-las diretamente e daí, dessa conexão, sair a resolução dos problemas. Muito bom. Bom, a gente começou num papo aqui já, e já entregando conteúdo para quem está nos assistindo, mas quem é o Dércio? Eu falei que ele é advogado, que ele é escritor, que ele é empresário, que ele atua com consultoria, mas aqui o pessoal que nos acompanha com mais frequência sabe que essa é a foto, Dércio. Esse é o status quo, status atual.
Como que é a sua origem? Eu já percebi aqui um leve sotaque aqui, o pessoal no chat está perguntando aqui de onde que ele é. Conta um pouquinho da sua origem, onde você mora hoje, como é que se deu essa sua formação jurídica, aonde que o mundo literário entrou e hoje o que você está fazendo aí para ajudar empresários. Isso aí, essa resposta é bem interessante. Eu sou carioca, acho que as pessoas estão percebendo pelo sotaque. Nascido e criado no Rio de Janeiro, onde eu morei até meus 26 anos de idade. 28 anos de idade. E ali eu estudei no Colégio de São Bento. Do Colégio de São Bento entrei no mundo militar, fui para Colégio Naval, fiz Colégio Naval, Escola Naval e depois Faculdade de Matemática. Olha só, peguei toda essa parte, minha primeira infância, a parte do ensino fundamental inteira, faculdade, ensino médio, e toda ela muito baseada na área de exatas. Fui para a faculdade de matemática, lá no FRJ. Com 1 ano de faculdade, a UFRJ, infelizmente, entrou numa daquelas greves que sempre assolaram as faculdades públicas. Foram 8 meses de greve. 1 ano perdido. 1 ano perdido. E eu estava muito bem estabelecido que eu ia faltar. Quando faltasse 1 ano para terminar a faculdade de matemática, eu ia começar a faculdade de Direito. Ah, você já tinha esse plano. Eu ia te perguntar se você queria ser professor de matemática, de onde veio matemática. Eu não estava nem fazendo licenciatura, eu estava fazendo bacharelado. Bacharelado, entrar exatamente na parte da matemática pura mesmo. E faltava esse 1 ano. Eu fiquei com tanta raiva dessa greve que eu não voltei nem para trancar matrícula. Eu simplesmente entrei no Direito. E ali eu tive a primeira grande lição da minha vida. Na segunda semana de aula, um colega meu perguntou para a professora de Direito, Introdução à Ciência do Direito, excelente professora Liane, desde aquela época que eu não tenho mais contato com ela, mas maravilhosa. O colega perguntou, mas professora, se acontecer isso, e aquilo, como é que resolve? Ela, aí depende. Aquilo ali deu um curto-circuito na minha cabeça. Porque como assim depende? Ou é ou não é. Não tem o depende. Quando eu entendi o depende, Marcelo, a faculdade ficou muito simples, porque eu comecei a aplicar raciocínio lógico-matemática o tempo todo dentro da faculdade. E uma coisa conectando a outra ficou muito simples. Acho que daí que veio a minha origem do nexialista. Saí da faculdade de Direito, fui ser delegado de Polícia Federal. Prestou um concurso, Prestei passou... o concurso, passei, aí rodei o Brasil inteiro durante quase um pouco mais de 17 anos, quando me aposentei. Me aposentei, fiz a especialização em compliance. Quando estava perto da aposentadoria, já meti a especialização em compliance para não perder o tempo. E depois comecei a trabalhar diretamente na área das investigações corporativas. Óbvio, tem muito pouca diferença entre investigação criminal e investigação corporativa. Tem algumas, lógico, mas são poucas. Né? E dali... Não perícia criminal, é outra coisa. Perícia criminal é outra coisa, tá? É pegar os elementos, a materialidade delitiva e transformar e entregar aquilo ali para o delegado fazer a análise para dali tirar a tipificação penal. Não é isso. Eu, como delegado, eu trabalhava exatamente no estabelecimento dessa tipificação penal, solicitando aos peritos que me entregassem os materiais de forma técnica. Ou seja, eu usava quem? Os especialistas. E, ao mesmo tempo, no serviço de campo, eu pegava os agentes, que eram as pessoas que iam para o campo, eles eram o quê? Especialistas nisso. Eu juntava tudo, mais uma vez, puxando para esse lado nexialista que eu fiz minha vida inteira. Quando eu fui fazer investigação corporativa, trabalhei numa Big Four. Quando eu saí da Big Four, falei assim, não, vou abrir meu escritório. Aí abri meu escritório de advocacia e também meu escritório minha empresa de consultoria. Né? E esses dois começaram a andar... Consultoria em investigação corporativa ou não? Inicialmente em investigação corporativa, mas também fazendo auditorias de programas de compliance. Ok. Né? Só que o mercado do compliance estava devagar. Muito devagar. Porque ele anda a sabor daquilo que o governo determina. Se a CGU não cobra, se o MPF não vai para cima, o empresário, ainda que saiba que aquilo ali é um investimento e não um custo, ele não vai investir naquilo, porque acaba virando um custo para nada. Acaba aumentando a despesa dele por uma coisa que não vai ter uma efetividade. Eu entendo o empresário nesse sentido, exceto aqueles que trabalham
com empresas listadas na SEC, lá no SEC, trabalham com empresas europeias. Aí esses aí são obrigados a ter esse tipo de programa de compliance muito bem determinado, sob pena de não conseguir fazer isso. Vieram algumas legislações no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Amazonas, que determinavam que as empresas, para contratarem com serviço público, deveriam ter um programa de compliance efetivo. Melhorou um pouco, mas ainda faltava alguma coisa. E eu estava olhando o LinkedIn uma vez, aí vi o Rogério Galouro, que foi aluno aqui da FCC, certificado pela FCC, ele foi também o diretor-geral da Polícia Federal. E aí eu vi a postagem dele recebendo a certificação daqui. Aí eu liguei para ele, meu diretor, me explica, o que é isso? Aí ele me explicou tudo o que era o PFCC, qual era o papel do conselheiro e perguntou se queria que ele me indicasse para cá. E foi assim que eu vim parar aqui. Uau! Quanto tempo atrás? Isso foi em final do ano passado, eu comecei no início desse ano e eu fiz literalmente a toque de caixa o PFCC o mais rápido possível, para já buscar as primeiras cadeiras de conselho, para realmente tirar toda essa experiência, trazendo isso para cá, para a vida real, para a vida prática, né? Aí você pode até me perguntar agora, tá, e o escrito? E a parte literária? Eu estava segurando essa pergunta porque eu também sou escritor, tenho também a minha história de como começou os livros e certamente você teve um insight, algo aconteceu e eu queria que você compartilhasse com a gente como é que um advogado, existe ex-delegado ou te chamo de delegado ainda? Delegado aposentado, né? Isso. Um delegado, um empresário e aí decide começar a escrever. E tem um detalhe diferente, eu escrevo livros mais técnicos, mais voltados para o desenvolvimento de liderança e eu sei que você tem um livro um romance, não é isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Começou com romance. Eu estava numa sessão com a minha psicóloga e ela falou assim, Décio, você tem que escrever, porque você vai começar a ativar memórias sobre a sua adolescência e sobre a sua infância. Escreva sobre isso. Eu, como um bom obediente, amanhã eu faço, fui protelando aquilo, até que um dia eu estava vendo uma série televisiva na Netflix com a minha filha. Vou até falar o nome da série, The Manifest, uma série sensacional. E a gente ficou umas 2 ou 3 semanas sem conseguir realmente assistir por conta de diversos compromissos. E eu um dia estava sozinho já em casa, estava lá no quintal de casa, parado, pensando, e a ideia do romance caiu, entrou na minha cabeça inteira, de uma vez só. Tem alguma coisa a ver com o The Manifest, alguma coisa ligada à minha vida, muita ficção, mas também um aspecto filosófico muito forte. E eu comecei a escrever sobre isso. Nunca tinha escrito nada? Livro, não. Eu tinha escrito vários textos, né? Porque tanto no São Bento, quanto também no Colégio Naval, e também a Faculdade de Direito, então, exige muita escrita. Muita. E então eu estava acostumado a escrever, gostava de escrever, só que eu nunca tinha pensado em escrever um romance. Nunca tinha pensado. E eu comecei a escrever esse romance. Em um dado momento, eu comecei a perceber que a parte filosófica, ética filosófica do romance estava engolindo o romance. E eu tirei uma grande dúvida com uma pessoa que tem vamos chamar assim, uma pessoa que tem uma capacidade de entendimento perfeita. Carreguei o arquivo no ChatGPT e falei assim, ChatGPT, olha só isso aqui. Você não acha que a parte filosófica não está engolindo o romance? Ele falou assim, está. Retire do romance, escreva específico sobre isso. E eu retirei aquilo do romance e comecei a escrever. Falei assim, isso aqui vai dar um ensaio, vou fazer um ensaio de 20, 30 páginas. Esse aqui eu publico logo, por isso que eu vou paralisar o romance. Esse aqui eu publico logo e eu fico livre para depois seguir o romance. Pois bem, quando chegou a 20, 30 páginas, eu percebi que não estava nem 1/3 do ensaio pronto. E eu continuei a escrever. E diferente do romance, que as ideias já vieram na minha cabeça, aquele ali foi sendo construído conforme eu estava escrevendo. Eu não sabia o que eu estava escrevendo. Eu não sabia qual ia... O que eu estava escrevendo, não. Eu não sabia qual ia o seu final da minha escrita.
Para mim, ética e moral era praticamente a mesma coisa. E no final eu cheguei à conclusão que são coisas completamente diferentes. E que isso influencia diretamente em conselhos, em gestão, em ética dentro da empresa, em princípios éticos. E a partir do término desse livro, que agora estou só na revisão final, depois eu vou ver como é que eu vou fazer buscar uma editora para fazer a publicação dele, né? Ultrapassou de 150 páginas. Então você tem uma ideia, de 20 passou para mais de 150. Na diagramação, o número já vai mudar também. Exatamente. E é interessante que nesse livro de filosofia, eu misturo história, psicologia, filosofia, matemática. A matemática tem uma base muito forte do livro. Eu misturo isso tudo, tensiono autores como Kant, Tegmark, Spinoza, Levinas, misturo todos esses filósofos, né? E espremo todos eles juntos para sair um suco novo. É isso. E você usa matemática no livro, seu conhecimento matemático no livro. O que eu pensei? Isso aí, conforme as pessoas... Depois que eu lançar o livro, as pessoas vão poder entender melhor. Mas para você ter uma ideia maior daquilo que é. Eu comecei a perceber que no desenvolvimento social da humanidade como um todo, o respeito que você tem pela outra pessoa, o respeito que um grupo tem pelo outro grupo, aquilo vai se desenvolvendo aos poucos. E esse respeito, ele vai tendendo para um respeito maior, que antes não era entendido. Então, como é que eu vejo hoje o que é a moral? A moral nada mais é do que a interpretação que a população, que o ser humano dá à ética. Então, conforme isso vai sendo desenvolvido, eu acabei trazendo a ideia de um respeito não transitivo direto. Lembra aquele verbinho, aquelas classificações que o professor de português dá? Esse verbo é transitivo direto, esse é intransitivo, esse é transitivo indireto. Eu peguei o respeitar seria um verbo transitivo direto, porque você respeita algo ou alguém. A minha ideia é trazer o respeito como um respeito intransitivo. Aquele que não depende de complemento, não depende do comportamento da outra pessoa. Eu respeito porque eu respeito. Respeito porque eu respeito. O que não quer dizer que eu concorde, deixando bem claro. Uma coisa é respeitar, outra coisa é concordar. É o mesmo que dizer, especialmente no mundo religioso, cristão, perdoar a quem nos tenha ofendido, independente da outra pessoa ter pedido perdão ou não, mas eu liberar perdão. Na verdade, vai até um pouco além disso. É você não precisar perdoar porque você nunca culpou. Olha, agora você foi profundo, hein? Pessoal, vocês estão vendo aí, livro de filosofia, o nível de profundidade que a gente pode chegar atrás de conceitos relativamente simples, mas que tem realmente um viés aí em cada palavra, o seu significado mais profundo da aplicabilidade. Exatamente. E a aplicabilidade no ramo da governança, Simonato, é algo muito forte. Porque o que eu fiz? Eu desenvolvi literalmente uma fórmula matemática de aplicação dos princípios éticos na empresa. Consegui desenvolver isso. Em que eu pego todos os princípios dessa empresa, aplico para você entender, fica mais fácil. Tem um dilema qualquer. A empresa tem um dilema qualquer. Pode ser, inclusive, um dilema pessoal. Tá? Demitir ou não demitir um certo CEO que foi pego em adultério num show. Por exemplo. É um dilema, certo? É um dilema. Para os acionistas da empresa, isso é um grande dilema. Esse é um dilema muito grande. Então, o que eu vou pegar? O dilema é esse. Demito ou não demito? Aí tem as duas soluções. Uma, demitir. Outra, não demitir, e pode ter outros tipos de soluções. Suspender. Suspensão, afastamento, transferir. Podem ter outras soluções. E eu vou pegar cada uma dessas soluções e tensionar com os princípios que a empresa declara como sendo fundamentais. E a resposta para o que a empresa deve fazer ou deixar de fazer vai depender diretamente dos princípios que ela propaga. Faz muito sentido isso, porque lá no mural
na parede de visão, missão, valores da empresa, tá pregado algo. Mas ela vive aquilo na prática na hora de tomar qualquer tipo de decisão? É isso, né? Exatamente isso. Então, se a empresa propaga lá ética acima de tudo. Igualdade. Não tem mulher nenhuma trabalhando na empresa. Igualdade, não tem mulher. Respeito. E a empresa só vive em bullying e assédio. Exatamente isso. Exatamente. Um caso, por exemplo, que me apareceu, que uma empresa pequena tinha contratado uma pequena faxineira para fazer o serviço de faxina dentro da empresa. Até aí tudo bem. CLT, não foi contratação de terceirização, não. Foi CLT. Num dado momento, a empresa começou a perceber que ela estava passando muito tempo ociosa. Tentou fazer com que ela, de manhã, fizesse a limpeza e à tarde começasse a atuar um pouco no escritório de contabilidade, no escritório de administração, que é para dar uma ajudada ali também, que ali estava precisando de gente, né? Ela ficou meio reticente, coisa e tal, e aí o dono dessa empresa me falou assim, Décio, o que eu faço? Eu apliquei essa metodologia que eu chamo de diagnóstico ético aplicado. Trouxe as soluções, utilizando também inteligência artificial, apliquei essa fórmula matemática que pode trazer diversos tipos, trouxe uma graduação das soluções. Um ranqueamento, literalmente um ranqueamento. Demito, mantenho como está, transfiro ela de função, forçando a parte da administração e a solução mais coerente que deu. Aí eu falo, como eu falo no livro que vai sair em breve, sobre um grande princípio que chama-se coerência. Coerência. O que vale para um, vale para todos. E aquilo que você fala, aquilo que você pensa e aquilo que você faz são coerentes o tempo todo. Que é o básico do quê? Da integridade. Isso é extremamente importante. Aí a solução que saiu foi o seguinte, ó, você não vai nem botar no escritório de contabilidade, de administração, você não vai nem demiti-la, nem vai deixar como está. O que ela gosta de lidar? É com o meio ambiente, é o que está ali para ser limpo. Você vai chamá-la, conversar com ela e trazê-la para quê? Para ajudar dentro da propagação maior dos seus princípios. Quais são? Bem-estar do cliente acima de tudo. Primeiro. Segundo, bem-estar do grupo de trabalhadores. Terceiro, óbvio, como toda empresa, visar lucro, economicidade, etc. Então você vai fazer isso. Vai pegar essa pessoa, essa faxineira, e vai treiná-la para quê? Para atender o público. Ela não vai atender lá na recepção. Ela vai ver se aquele cliente que está entre uma sessão e outra está precisando de um café. Se o ar está muito gelado ou se o ambiente está muito quente. Se está precisando de um travesseiro para encostar melhor, que é uma clínica médica, né? Se está precisando de um travesseiro para encostar melhor e ficar em um repouso melhorado enquanto aguarda um novo procedimento. Olha só. Um serviço mais condizente com o serviço primário. Mas exatamente, e que ao mesmo tempo é extremamente necessário para a empresa. Por quê? Para trazer os principais valores dela no alto, que é atendimento ao público e bem-estar do seu grupo, do corpo de trabalho. Essa metodologia ela chama diagnóstico ético aplicado, é isso? Exatamente. Diagnóstico ético aplicado. Serve para qualquer porte de empresa, qualquer situação? Para qualquer porte de empresa. Eu apliquei nessa empresa, que é uma empresa de 4 ou 5 colaboradores, e apliquei numa grande empresa multinacional com presença em mais de 50 países. O resultado sai exatamente da mesma maneira, porque o porte não importa. E isso é aplicado quando a empresa tem um dilema ou isso é aplicado no dia a dia da empresa sem ter um problema específico a ser resolvido? A empresa escolhe. Ela tem que ter uma solução. Ela tem que ter uma noção daquilo que vai, como vai ser solucionado, do que precisa ser solucionado. Aí a inteligência artificial, junto com todos esses outros fatores, vai estabelecer as possíveis soluções e vai trazer. Só que tem um detalhe. A escolha continua sendo humana. Porque para cada das possíveis soluções trazidas, é também trazido
junto com essa solução, a justificativa para a adoção daquela. Porque, de repente, você pode pensar assim, olha, tá, tudo bem, a coerência maior é essa, mas o contexto do mercado atual está pedindo eu resolver de uma maneira diferente. Então, eu vou resolver dessa maneira diferente. Né? Faz muito sentido. Então, a solução tem sempre que ser humana. O livre-arbítrio tem que ser sempre respeitado. Porque, olha só, sem livre-arbítrio, a gente não pode falar de moral. E se a gente não fala de moral, para que ética? Um segue o outro. E o livre-arbítrio, uma das coisas que muito interessante, quando eu estava escrevendo esse livro, que eu verifiquei, foi o seguinte, que a gente não tem um livre-arbítrio completo e absoluto, como pregam vários e vários pensadores. Você pode ser o que você quiser. Isso. Você pode, mas não é por esse caminho. Não, eu não posso ser o que eu quiser, eu não posso virar uma borboleta, por Não. exemplo. Não, então ele não é absoluto. Você não pode voar. É, isso, exatamente. Você não pode voar por si só, né? Entendeu? Você não pode, vou mergulhar e ficar 30 minutos embaixo d'água na apneia. Você não pode fazer isso, é impossível. Né? Mas não é nem por isso. O livre-arbítrio que eu defendo que existe no ser humano, que tem aí, vai entrar em neurocientistas, que vão falar que a decisão já está tomada antes mesmo de você saber que já está tomada, coisa e tal. Eu acho isso aí desculpa para todos eles, uma excrescência. Porque se isso aí fosse verdade, como é que eu posso condenar uma pessoa que praticou um ato errado? E por que eu vou aplaudir as pessoas que cometeram, que praticaram atos que são perfeitamente entendidos hoje? Como é que, por exemplo, eu vou aplaudir um Martin Luther King? Ele já estava pré-determinado que ele ia fazer aquilo. Como é que eu vou condenar um genocida tipo Adolf Hitler? Ele já estava pré-determinado que ia fazer aquilo. Então tem que ter um livre-arbítrio. A pessoa tem que ter o poder de decidir. E a capacidade de decisão das pessoas, na minha opinião, veio o que é a resistência àquele impulso. A sociedade, a educação, até os impulsos neurológicos que te levam para tomar determinada decisão podem ser resistidos. Por quê? Porque nós somos humanos. Nós somos a única espécie no planeta que tem livre-arbítrio. A única. Não somos a única social, mas somos a única com livre-arbítrio. Agora, você não acha que, pegando o gancho com uma outra pergunta, você não acha que esse livre-arbítrio que você diz, ele acaba sendo moldado pelo meio aonde eu vivo, aonde eu cresço, porque ali é onde eu aprendo um conjunto de regras, de valores daquela sociedade em que eu vivo, e que, de certa forma, isso vai me tendencionar a seguir um modelo de pensamento e automaticamente então as minhas decisões vão estar, eu não sei se a palavra é contaminadas, mas já predispostas para uma certa frequência. Digo, cresci num ambiente, não vou nem chamar de favela porque tem tanta gente boa na favela, mas num ambiente tóxico, num ambiente onde acontecem muitas brigas, discussão, falação, bate-bate. Eu tendo a crescer sendo uma pessoa desse jeito, ou seja, o meu comportamento vai espelhar muito aquilo que eu vivi, especialmente na primeira infância. Então, o meu livre-arbítrio, as minhas decisões estão muito atreladas a esse modelo mental que foi forjado em mim. Sim e não. Sim e não. Eu conheci a capacidade, o nosso livre-arbítrio vem exatamente disso, que é a capacidade que nós temos de resistir a esse impulso. De dizer não. Esse é o nosso livre-arbítrio. Um bebezinho, recém-nascido, começou a crescer. Qual é a primeira palavra, seja falada, seja gestual, que ele aprende? Sabe qual é? Eu acho que é mãe. Não. Não? É o não. Seja assim, seja empurrando, seja falando não. Normalmente é mais gestual. É a recusa. Não quer. Olha que interessante. É exatamente. É a nossa capacidade de resistir. Eu conheci uma pessoa que se tornou, depois de um promotor público, em que o pai tinha sido preso por tráfico de drogas, a mãe tinha sido presa por roubo a banco, ele vivia no meio de uma comunidade no Rio de Janeiro, envolto à criminalidade.
A tendência que todo mundo achava era o quê? Que ele ia se tornar mais um criminoso. Mas não, ele foi exatamente para o lado oposto. Ele resistiu a isso. O que determinou isso pode ter sido a prisão do pai, a morte da mãe, pode ter sido um monte de coisa. A prisão dos tios, ele ter crescido mais solto no meio dos bandidos. Pode ter sido um monte de coisa. Só que ele trouxe esse outro lado. E ele falava para mim uma coisa que eu vi num filme que eu não me lembro qual é. Não me lembro qual é o filme. Que ele falava que no filme... Eu vou trazer dele. O filme realmente eu não lembro, então... Mas ele falava assim para mim. Me chamava de Júnior. Júnior, olha só. Eu não admito que ninguém fale mal do meu pai. Porque o meu pai foi um exemplo para mim. O exemplo de tudo aquilo que eu não quero ser. Então, esse é o nosso livre-arbítrio. A resistência aos impulsos. Interessante. E como que a gente atrela isso de forma prática à vida dos conselheiros hoje, que são esse misto de um mentor, um amigo, um psicólogo, mas que também tem temas técnicos, tem que ter essa visão nexialista de conectar as pontas, né, com o que você traz para a gente aqui em termos de ética, de comportamento humano, esse poder de escolher o seu próprio destino, né? Como é que isso se conecta e hoje você tem usado esse seu conhecimento mais aprofundado nas mesas empresariais por qual você tem andado? Vamos lá. Um conselho de administração de uma empresa é chamado para eleger um novo CEO. Aí, os princípios daquela empresa são legalidade, ética, moralidade, respeito aos demais, e etc, etc, etc e tal. Para ser um dos candidatos que vai ser avaliado, acabou de aparecer num vídeo com a amante durante um show do Coldplay. Extremamente conhecedor do assunto, traz resultados maravilhosos. Só que quando você pega aquilo que ele faz ou deixa de fazer e tensiona com os princípios que a empresa propaga como sendo aquilo que entende como sendo bom de ser realizado, aquilo que eu quero falar, aquilo que eu quero fazer, aquilo que é coerente com aquilo com que os acionistas pensam, querem levar para o público, não dá match. Então, você começa a perceber que apesar dele pode ser o mais competente do mundo para exercer aquela função do ponto de vista técnico, mas eu não vou poder aprovar o nome dele para exercer um cargo de tal relevância. Quer dizer que a técnica, de forma alguma, supera a questão aí vou colocar como comportamento, mas essa soma de valores, de crenças, de ética, De jeito nenhum. Eu não me lembro quem foi um grande empresário que disse, empresário norte-americano, eu não me lembro o nome dele, mas ele falou assim, entre técnica e competência, entre ética e competência, eu contrato quem tem ética, competência eu ensino. Dá para você repetir isso olhando para a câmera ali, para os nossos telespectadores? Entre ética e competência, eu vou contratar quem tem ética, porque competência eu posso ensinar. Ética é muito mais difícil. Excelente, formidável. E a gente vê muitas empresas que nascem de uma família, né? Às vezes um pai, uma mãe que se vê desempregado, ou se aposenta, ou enfim, decide empreender por qualquer que seja a razão, e a família empresária começa, né? E a grande maioria das empresas, especialmente brasileiras, são empresas familiares, e eles têm uma maior das boas intenções, do intuito de gerar ali um negócio, gerar empregos e, obviamente, ganhar dinheiro com isso. Mas à medida que essas empresas elas vão crescendo, não é difícil você encontrar pessoas que, quando chegam no topo, mudam. E aí a pergunta que fica é: essa pessoa sempre foi assim? Ou o dinheiro, o poder fez com que ela se transformasse? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Porque os conselheiros vão encontrar empresários que são esses empresários estrelas, que estão acima do bem e do mal, que estão acima dos interesses
da empresa, né, que sempre tem aquele jeitinho para fazer as coisas, e como é que a gente vai implementar boas práticas de governança, compliance numa empresa onde os donos, que deveriam ser os principais pregadores e viver aquilo, não estão coerentes com isso. Bem, todo programa de compliance, e aí eu posso trazer por analogia também para a governança, começa com um patrocínio efetivo da alta administração. Se a alta administração for burlar aquele programa o tempo todo, deixa para lá, não vai funcionar. A primeira coisa, então, que temos que fazer sempre é educar essas pessoas, entender qual é o contexto delas. E daí a gente vai poder saber se elas... A vida empresarial, que é dura, as pessoas às vezes acham, né, Marcelo, de que assim, aquele empresário ganha muito dinheiro, mas as pessoas não têm noção da dificuldade, do sacrifício pessoal, familiar, fraternal, que aquela pessoa ainda se impõe para chegar e mais ainda para se manter naquela posição. Verdade. Um dado momento, aquele empresário que começou a chegar nessa posição, ele começa a se desvirtuar. Por quê? Porque é mais fácil ir por um outro caminho. Como está na Bíblia, né? É mais fácil entrar pela porta larga e não continuar na porta estreita. É mais fácil. E a gente tem que entender o quê? Ele foi transformado naquilo por conta de uma imposição ou de uma inércia empresarial que foi levando ele para isso e aquela pessoa não foi entendendo que estava sendo caminhada para aquele lado, ou ele sempre foi daquele jeito? Boa e aí pergunta. A gente tem que parar e entender. Aí são pessoas. Temos que ouvir as pessoas. A gente não... E detalhe, nós não vamos entender isso falando para as pessoas. A gente vai entender isso ouvindo as pessoas. Ouvindo com os ouvidos, ouvindo com os olhos. Porque muitas das vezes aquilo que as pessoas estão fazendo é muito mais relevante, muito mais forte do que aquilo que elas falam. Com certeza. E quando isso acontece, qual é o papel do conselho, do conselheiro? Fica assim, CEO, dá um pulinho aqui. Você está propagando fidelidade, está propagando isso, aquilo, e você... Cliente no centro Cliente no centro do negócio, e você está dizendo, está negando a garantia para essa pessoa simplesmente porque tem uma brechinha no contrato, etc e tal. Como assim? Dá para você esclarecer? Você botou essa cláusula no contrato já pensando nisso? Se foi, tudo bem, mas tira esse princípio. Sim, é isso. Se não foi, tira essa cláusula. E o conselheiro, a gente costuma aqui na Board Academy dizer que o conselheiro ele precisa ser um conselheiro independente. Sempre. Que ele possa falar as verdades que muitas vezes ninguém tem coragem de falar para esse empresário. Sempre. E uma das coisas que eu percebi, Marcelo, e aí eu vou me dirigir diretamente ao público, não existe dentro de um conselho, não deveria existir na vida, mas principalmente dentro de um conselho, não existe pergunta tola. Às vezes, dentro daquela pergunta banal, surgem ideias e soluções que muita gente não estava sequer pensando. Você conhece a história do sorvete de baunilha do Camaro, não conhece? Não conheço. É uma coisa interessante. Acho que é o Camaro ou o Pontiac, que eu não lembro exatamente qual é o carro. Um sujeito escreveu um e-mail para a fabricante, aí eu não lembro exatamente qual, para a fabricante X, dizendo o seguinte, era um carro muito caro, falou assim, toda vez que eu pego o meu carro, eu levo meu filho na escola, na volta eu paro na sorveteria para comprar um sorvete para mim. Entro, compro sorvete. Se eu compro sorvete de morango, de chocolate, de flocos, tem problema nenhum. Mas se eu compro sorvete de baunilha, na hora que eu volto, o carro não pega. E todo mundo levou aquilo ali achando que era o quê? Que era um trote, que era um meme e etc e tal. O diretor, quando olhou aquilo, falou assim, virou para um engenheiro e falou assim, acompanha o cliente. O cliente pagou muito caro por isso. Acompanha o cliente. O engenheiro entrou em contato com o cliente e foi muito contrariado. E ele percebeu que realmente, se comprasse de qualquer sabor,
não tinha problema. Mas se comprasse o de baunilha, o carro não pegava. Uau. E começaram a tentar entender o porquê. A entender o porquê. A história é mais ou menos assim, que o sorvete de baunilha era o mais próximo que tinha o do caixa, então ele entrava, pegava, pagava e saía. Não dava tempo de fazer toda uma reinicialização, um resfriamento e etc e tal, do motor do carro. Ah, sim. Porque eram segundos. Ele desligava e voltava e o carro ainda estava quente. Por exemplo, não tinha reiniciado o sistema eletrônico, aí eu já não sei. E era verdade. Era verdade. O diretor que determinou, ele foi o quê? Coerente com o princípio do o cliente em primeiro lugar. E descobriu e mudou todo um sistema de refrigeração, da carburação, da ignição, daquele carro caríssimo por conta de um sorvete de baunilha. Uau, excelente. Não existe pergunta tola. Concorda comigo em relação a isso? Com certeza. Inclusive, é muito melhor você fazer perguntas, ainda que a pergunta, a sua visão, ela seja uma pergunta simples, do que você emitir uma opinião tola. Porque uma opinião tola, uma opinião sem um embasamento técnico, somente no eu acho, vou falar porque todo mundo está dando uma opinião, tenho que dar uma também. Isso para mim é bastante perigoso. Agora, perguntas são sempre bem-vindas. Exato. Se você não sabe o que falar, se a sua opinião não vai trazer nada, você cala. Você não tem que falar. Você não tem que saber tudo. Exato. Você não tem que saber tudo. Você por exemplo, você pode acompanhar todo um relatório feito por uma empresa de engenharia atestando que determinada barragem não vai explodir. E, de repente, um conselheiro fala assim, vem cá, mas quem contratou essa empresa de engenharia? Esse relatório realmente condiz com a realidade? Se explodir, eles vão arcar com essa análise deles? Exatamente. E alguém tem que fazer aquela pergunta que é crucial. Aí a empresa pode falar assim, mas isso vai custar muito dinheiro contratar independentemente. Muito menos do que estourar uma barragem. Com certeza. Dercio, caminhando para o final da nossa entrevista aqui, já quase uma hora que a gente está conversando aqui. Nossa, nem senti. Tempo voa. Mas eu gostaria de pegar essa sua experiência aí grandiosa, seja no direito, na matemática, na filosofia, no mundo empresarial, para aterrissar aqui no que é o nosso podcast, né? Os Conselheiros. Histórias de pessoas, de gente ajudando gente, conselheiros ajudando empresas do nosso Brasil. Como é que eu junto a matemática, a filosofia, o conhecimento do direito para ser um conselheiro, então, nexialista e apoiar as empresas e quem está nos assistindo aqui que possa vir a contratar o Dercio como o seu conselheiro aí para a sua empresa? Olha, quanto mais conhecimentos nós temos das coisas que estão acontecendo, das diversas áreas que existem no ramo do conhecimento humano, fica tudo muito mais fácil. Só que ninguém pode ser especialista em tudo. Eu descobri recente, Marcelo, que eu detesto ser um especialista. Detesto. Eu detesto ir aprofundando. Eu prefiro fazer ponte. Pegar o conhecimento de um pouquinho daqui, um conhecimento de um pouquinho dali e ir juntando tudo. Por exemplo, quando eu estava escrevendo esse livro, tá, que se chama O Assinteísmo, aí é ligado diretamente para a questão da assíntota, da matemática, eu usei conhecimentos de psicologia. Eu falo sobre Freud no livro. Eu nem sabia da existência da psicologia ligado diretamente a isso. E olha que minha mãe é psicóloga. Eu fui na base da história. Não sou historiador. Sempre gostei de dar uma lidinha em história, mas nada disso. Mas o ideal é sempre juntar tudo. E isso vale diretamente também dentro da área do conselho. Quando você pega alguém como eu, que tem experiência em matemática, conhece alguma coisa de matemática, não sou matemático, não terminei, não me formei, tem conhecimento de legislação, tem conhecimento de investigação, tem conhecimento de ética, de filosofia, de compliance, e consigo mais do que isso, juntar isso tudo, ainda buscar elementos diversos, fica mais fácil. Porque eu posso não conhecer e nem saber nada sobre o assunto, mas eu tenho que saber que aquilo ali tem alguém que vai saber tratar.
E essa pessoa vai me trazer esse conhecimento e com base nesse conhecimento que a pessoa me trouxer, eu vou conseguir trazer melhores conselhos, melhores sugestões para o gestor poder operar. Porque seja um conselho de administração, que tem em algumas nuances decide, tudo bem, até mesmo por isso que tem a responsabilidade fiduciária, né? Mas seja um conselho consultivo, seja num comitê de ética, num comitê de auditoria, ou seja onde for, o que mais importa são as perguntas certas. É você olhar para a cara do gestor e falar assim, você já considerou isso? E às vezes o gestor não pensou naquela possibilidade. Verdade. Ele é humano. Com certeza. Ele é humano, ele não é obrigado a saber de tudo. Muito bom, muito bom. Dércio, como é que as pessoas te encontram? LinkedIn, rede social, e-mail, enfim. Tem no LinkedIn, Dércio Carvalheda. Carvalheda com LH. LH, D de dado, A. Tá? E tem meu site, www.carvalheda.com. E pode dar o número de telefone? Fique à vontade. E se alguém quiser me ligar diretamente, via WhatsApp também, o telefone é 21 97 235 1971. Perfeito, excelente. Quero agradecer muito aqui a sua presença. Certamente vamos ter outros momentos aqui dentro da Board Academy, em outros ecossistemas, para você trazer um pouco desse conteúdo também, que é muito nobre e muito nos interessa. Tenho certeza que vai enobrecer aqui e ajudar muitos nossos conselheiros aqui da Board Academy. Desejo a você um futuro aí extraordinário. Sabe que você é um board member, é de casa, conta com a gente aí para qualquer projeto que você tenha a futuro aí, que precise do apoio também aqui da Board Academy, tá bom? Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, realmente é fenomenal falar para diversos conselheiros, para diversos gestores do Brasil inteiro e até fora do Brasil, né, Simona? Ter essa divulgação, levar um pouquinho dessa experiência que eu tenho, né? E que, sim, a Board Academy foi um diferencial imenso na minha vida. Ela trouxe outro tipo de visão que eu também não tinha, principalmente na questão da importância do networking. Mas isso aí é papo para outra coisa, né? Para outra hora, né? Muito obrigado mais uma vez. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no podcast Os Conselheiros da Board Academy. Obrigado pela sua audiência. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição. Ativa o sininho para receber notificações de outros episódios do podcast Os Conselheiros, como também outros conteúdos aqui da Board Academy. Nós nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.